Senhores, queremos agradecer pelas presenças de todos à mesa, que vamos desfazê-la para dar início às nossas palestras. Para quem gosta de curiosidade, nos intervalos dos pronunciamentos, eu fui contando quantas pessoas tem na plateia. E agora acaba de fechar o número de 100, contando com a mesa. Me dando bola aqui. O prefeito Danilo me lembra aqui bem diante da presença de Wagner Aires, que é diretor da IBDA, também da Josefina Castro, prefeita de Guaracia, prefeita de Almadina, Alba Cleide e Valdo Muniz de Jussari. Muito bem. Feito o registro. E agora, meus amigos, nós queremos convidar, antes da palestra do Dr. Mário Branquinho Ferreira, a professora Luzileia Brito de Oliveira, que da Unime, que vai fazer uma breve exposição sobre a pós-graduação em auditoria governamental. Bom dia a todos. Sintam-se todos muito bem-vindos ao Unime. Então, este evento está acontecendo em parceria com a Unime e a gente joga para a gente ver o que é que a gente pode fazer de alguma parceria, tá bom? De gestão pública e auditoria governamental. Bem, essa turma, ela traz uma inovação, porque nós alteramos o curso para um MBA, quer dizer, uma maior aplicação ao mercado de trabalho. E eu vou pedir licença a vocês para alterar um pouco a apresentação em slide que eu fiz, porque eu vou aproveitar a parte das falas que foram colocadas na mesa, que falou-se muito sobre sustentabilidade e o tripé que a gente precisa contemplar, que é o social, financeiro e ambiental. Então, pensando nisso, nós reformulamos a nossa matriz curricular e eu vou direto para a apresentação dela, né, que são as disciplinas que serão oferecidas neste curso, quais professores tratarão delas e como serão abordadas. Então, podemos? Pode passar, por favor. Pode passar, a gente vai para... Bem, então esse curso, ele tenta contemplar, né, essas questões interdisciplinares que são essenciais na busca da sustentabilidade. E a gente vai trabalhar principalmente com as áreas de ciências sociais aplicadas, administração, contabilidade e finanças públicas. Bem, ali também parece meio um tripé, né? Administração, contabilidade e finanças públicas estão contempladas pelas áreas de ciências sociais aplicadas, assim como a gente vê dentro de cada uma delas também as questões ambientais, sociais e financeiras sendo contempladas. Bem, a gente verificou, né, na região a necessidade de qualificar profissionais nessa área, né, porque, como foi colocado também pela mesa, a atualização muito breve que se dá nas leis exige uma boa qualificação profissional, inclusive atualizada. Pode passar, por favor? Eu quero ser... por favor, pode passar. Bem, então a gente vai focar aqui. Essa é a nossa matriz curricular, né, onde vocês podem observar as disciplinas que serão contempladas, os professores que vão abordar. E aí eu vou para os slides individuais, porque... Pode passar, Luciano, por favor? Tem as fotos dos professores, né? Bem, a primeira disciplina é prevista para a abertura do curso, que o curso deve começar a funcionar de 31 de agosto e 1º de setembro, porque as disciplinas são em 2 encontros quinzenais, nos finais de semana, sábado e domingo. Sábado e domingo o dia todo, das 7h30 até as 5 da tarde, a gente tem um pequeno intervalo para almoço. E a primeira disciplina vai ser abordada pelo professor mestre Raimundo Eloy. Ele é professor do curso de Direito aqui da nossa instituição. E ele vai contemplar a administração pública contemporânea. A professora Daniela Aum, que também é professora do nosso curso de Direito e também professora do curso de Direito da Faculdade de Ilhéus, ela vai contemplar os assuntos acerca de Direito Administrativo no setor público.
Orçamento Público e Contabilidade Pública vai ser ministrado pelo professor mestre Alexandre Campanha Rocha, ele é auditor fiscal da Prefeitura de Vitória da Conquista. Licitações, contratos e convênios vai ser contemplado pela professora especialista e mestranda Milene Barbosa, ela é inspetora do Tribunal de Contas de Jacobina. Professor mestre e doutorando pela USP, Robson Braga, vai trabalhar com as questões de gestão financeira e recursos públicos. Professor mestre em contabilidade, Lacildo Silva e do CREA, de Vitória da Conquista, vai trabalhar com gestão de obras públicas. Bom, professor especialista e mestrando Adel Guimarães, ele é do Tribunal de Contas de Salvador, trabalha especificamente na equipe do SIGA e vai trabalhar com gestão de fundos na área de saúde e educação. Não coloquei minha foto porque eu vou trabalhar com essa disciplina, cursos da gestão pública. Eu sou mestre na área de desenvolvimento e meio ambiente, estou concluindo o doutorado também na área de desenvolvimento e meio ambiente aqui na UESP. Controladoria Pública e Gestão Patrimonial aplicada ao setor público vai ser trabalhada pelo professor mestre da UESP de Vitória da Conquista, Mário Augusto Carvalho Viana. Prestação de Contas e Auditoria Governamental pelo professor especialista Juliano Silva, inspetor do Tribunal de Contas de Itabuna. A disciplina Metodologia por mim também. E a disciplina Metodologia de Ensino Superior pela professora doutora Josefina Maria. Bom, metodologia científica é importante porque a gente conclui nosso trabalho com a produção de um artigo científico aplicado ao mercado de trabalho. E metodologia do ensino superior porque, além de capacitar para o mercado de trabalho, a gente fornece às pessoas que participarem deste curso a possibilidade de atuarem na área acadêmica. Bem, no folder que vocês receberam aí na pastinha tem um contato de Naila, que trabalha no setor de relacionamento com o mercado da Unime. Então, todos os associados à MUP que tem 25% de desconto nesse curso. Se vocês quiserem mais informações acerca do curso, como, por exemplo, ementa ou detalhes sobre funcionamento ou currículo, ou qualquer outra coisa, tem o contato de Naila e tem meu e-mail também. Eu agradeço a oportunidade, sejam todos muito bem-vindos ao Unime. E agora, minhas senhoras e meus senhores, quero lembrar a todos os senhores e senhoras que se inscreveram, receberam suas pastas, que dentro dessa pasta tem uma ficha de inscrição, que deve ser preenchida e devolvida na recepção. Preenchida e assinada, embora não tenha lugar para assinatura, mas deve ser assinada e de forma legível também para poder ser emitido o certificado de participação neste seminário Cidades Sustentáveis. Portanto, dado o recado. E para a primeira palestra técnica desta manhã, nós queremos convidar o advogado Dr. Mário André Branquinho Ferreira, que abordará o tema Regime Próprio de Previdência Social, o famoso RPPS. Por favor, Dr. Mário. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vou começar agradecendo a vocês a oportunidade de estar novamente na Bahia. Eu sou de Goiânia, Goiás, e cada vez que venho à Bahia me maravilho mais com esse estado, com as cidades que vocês têm, com as praias que vocês têm. Hoje eu tive o prazer de acordar com um sol maravilhoso, uma vista da praia, imaginando que estava atrasado já, com aquele sol rachando, e a hora que olha no relógio era 6 da manhã. A gente não se acostuma fácil com isso, né? Bom, meu nome é Mauro Branquinho, na verdade. Sou especialista em previdência própria, em gestão previdenciária e previdência própria, doutorando em ciências jurídicas e sociais, estudando especificamente previdência também, abrangendo aí o âmbito internacional. E o meu trabalho é exclusivamente na assessoria aos municípios e aos institutos de previdência,
regimes próprios de previdência. Então, esse é o motivo que me traz aqui para falar com vocês. Hoje, fazendo o assessoramento jurídico da ANIP, que é a Associação Nacional dos Institutos de Previdência Pública, e também a Associação Goiana dos Municípios, que tem iniciado um trabalho de esclarecimento aos municípios sobre o que é bom do regime próprio de previdência, o que ele traz de bom para os municípios e para os servidores. Pode passar o próximo slide? Bom, eu não vou ficar aqui falando sobre legislação para não cansar os senhores, mas de qualquer forma a gente tem que trazer algum esclarecimento do que é regime próprio de previdência, para que a gente possa se inteirar do assunto e entender o porquê. Eu acho que a maioria conhece só o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e a gente não conhece, a maioria das pessoas não conhece o que é um regime próprio, de onde que veio. O sistema previdenciário brasileiro, ele tem 3 regimes distintos, né? A gente tem a Seguridade Social, na verdade, que abrange previdência, saúde e assistência social. E dentro da previdência a gente tem 3 regimes no sistema previdenciário. O mais conhecido é o regime geral de previdência social, que é administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Está previsto aí na Constituição Federal, no artigo 201. Ele abrange todos os servidores da iniciativa privada, servidores públicos comissionados, os contratados por carteira de trabalho, né, os chamados seletistas, aqueles empregados públicos, são todos obrigatoriamente vinculados ao INSS. O regime próprio de previdência, ele foi previsto no artigo 40 da Constituição Federal de 1988, e ele é um direito do servidor público titular de cargo efetivo, o servidor concursado e aqueles servidores que entraram para a administração pública antes da Constituição de 88, tanto os estáveis quanto os não estáveis. O regime próprio de previdência, o que ele cria, o que ele autoriza a criação, é de um regime previdenciário local. Cada município, cada ente federativo, município, estado, distrito federal e a União, pode instituir regime próprio de previdência para os seus servidores efetivos. Agora, eu vou fazer um parênteses aí no pode, porque o entendimento da maioria dos juristas hoje é que é obrigatório, e daqui a pouco eu vou mostrar o porquê. Além do regime próprio de previdência, ele vai abranger, como eu disse, então, só os servidores concursados e aqueles admitidos antes de 88. O terceiro regime de previdência é um regime de previdência complementar, né? O nome dele é esse, regime de previdência complementar, que vem complementar tanto o regime geral quanto o regime próprio de previdência. Pode passar, por favor? Para esclarecer, falar um pouco sobre a instituição, a constitucionalização do regime próprio, regime geral, eu trouxe um vídeo aqui do Dr. Delúbio Gomes, que foi coordenador geral de auditoria do Ministério da Previdência Social e foi também diretor do Departamento de Regimes de Previdência Pública. Da Constituição Federal. Já os servidores públicos estatutários, cargo
titular de cargo efetivo é também muito claro no artigo 40. Então, para os servidores públicos, existe um sistema diferenciado e esse sistema diferenciado deve ser aplicado, porque são regras distintas. Então, no nosso texto constitucional é muito claro a definição da separação entre o regime geral, dos trabalhadores de regra geral, e para os servidores titulares de cargo efetivo, que nós chamamos de servidores estatutários. Bom, o motivo de eu ter escolhido aí essa entrevista do Dr. Delúbio Gomes, ele foi por mais de 10 anos diretor do Departamento de Previdência Pública do Ministério da Previdência Social. Na área previdenciária, é um ícone, é uma pessoa super respeitada, ainda compõe o governo federal, não está mais no Ministério da Previdência Social, mas é um profundo conhecedor da área, não é de à toa que atuou dentro do Ministério durante tantos anos. Bom, aqui a fundamentação do regime próprio de previdência social, onde no artigo 40 está prevendo que aos servidores titulares de cargo efetivo, tanto da União, Estados, Distrito Federal e municípios, é assegurado o regime de previdência de que trata esse artigo. Nesse ponto aqui os juristas entendem que esse regime de previdência ele é obrigatório, ele não seria uma opção de instituição do município. E o porquê que a maioria dos municípios, porquê que muitos municípios ainda não instituíram regime próprio de previdência? A gente tem um histórico previdenciário muito complexo, muito complicado, que antes da Constituição Federal de 88 não havia uma regulamentação de previdência. As constituições anteriores, a legislação anterior foi muito vaga em relação à previdência, e a previdência no Brasil nasceu através inicialmente de montepios e de caixas de assistência, de algumas atividades laborais específicas, ferroviários e outros, e foi com o tempo que a nossa previdência foi melhorando, a sua gestão, e o governo federal se viu na obrigação de regulamentar mais para que as pessoas que estivessem vinculadas a essas previdências tivessem uma segurança maior. O governo federal ele tem apoiado muito essa instituição de regimes próprios de previdência, exatamente também por saber que a previdência do INSS, como a gente vê várias vezes aí nas reportagens, ela tem déficits de bilhões de reais mês a mês, ano a ano, e isso tem tornado a previdência social em relação ao INSS muito trabalhosa, muito dispendiosa para o governo. Então, se você já tem na Constituição Federal uma ordem para se implantar regime próprio de previdência social nos municípios, nos entes federativos em geral, você tem a oportunidade de pegar a administração daquilo que de repente está falho no INSS e passar para cada localidade. E fazendo isso, cada localidade vai ter uma facilidade maior para administrar a previdência, tanto em relação a benefícios quanto aos recursos financeiros. Ainda na Constituição Federal, vem o artigo 24 falando que é competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal, legislar sobre previdência social, e a competência dos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar tributos de sua competência. Então, a instituição de regime próprio de previdência social depende de lei de cada ente federativo, prevendo tanto os benefícios quanto o custeio. O artigo 149, no parágrafo 1º, vem corroborar o que a gente já via lá no artigo 40, onde fala que é assegurado ao servidor de cargo efetivo o regime de previdência de que trata aquele artigo. Aqui no 149 fala que os estados, Distrito Federal e municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores
para custeio em benefício desses do regime previdenciário de que trata o artigo 40. Se a gente pegar esses verbos, aqui está uma ordem expressa. Os estados, Distrito Federal e municípios instituirão, não é poderão instituir, não há uma opção. A questão dos municípios brasileiros não terem o regime próprio de previdência hoje é uma questão de comodidade no início da Previdência, onde o INSS até 98 não havia uma obrigatoriedade de contribuição. A Previdência ela ainda não era contributiva e isso fez com que vários municípios brasileiros permanecessem no INSS, porque o INSS não conseguia fazer uma fiscalização. Então, os municípios tinham a Previdência assegurada por seus servidores e não eram obrigados a recolher, e não havia uma fiscalização efetiva. A partir de 1998, a emenda número 20, a emenda constitucional, criou o caráter contributivo da Previdência e ele deixou de ser tão interessante assim para os municípios, e a partir disso é que os municípios têm procurado mais a instituição dos seus regimes próprios. No início até com uma falha, porque foi uma oportunidade que os municípios viram de passar para um outro regime de previdência e continuar sem fazer os recolhimentos. Algo que foi possível no início, porque a fiscalização era muito deficiente. Nós não tínhamos na fiscalização, os órgãos fiscalizadores, a informática para ajudar, a internet como nós temos hoje. Hoje tudo é informatizado, a informação ela sai hoje uma fiscalização do Ministério da Previdência Social e vai para o Tribunal de Contas do Estado ou dos municípios, para que os órgãos interajam e consigam fazer uma fiscalização conjunta. Então hoje a instituição de regime próprio de Previdência Social tem que ser muito mais responsável, porque os órgãos de controle hoje têm muito mais ferramentas para chegar até o município e fazer uma verificação em loco, inclusive, e à distância também essa verificação pode ser feita utilizando-se das parcerias entre Ministério Público, Ministério da Previdência, Ministério Público e Tribunais de Contas. Bom, eu acabei contando um início sobre o histórico da Previdência, que até 88 as aposentadorias não tinham vínculo contributivo, né? E alcançavam a parcela minoritária dos servidores e dos trabalhadores em geral. Os sistemas de previdência, o sistema de previdência da época, que não era sistematizado na verdade, era por classes operárias, classes trabalhadores, e isso tornou as primeiras instituições muito frágeis. E aí, de 88 a 98, a Previdência foi constitucionalizada, né, apesar de, em uma ou duas constituições anteriores, haver uma referência à Previdência Social. Na verdade, foi na de 88 que a Previdência realmente teve uma previsão e uma segurança nos seus artigos, prevendo benefícios básicos como aposentadoria e pensão, e prevendo, a partir de 98, que é o terceiro período, pode passar, por favor, que é o terceiro período, aonde a fiscalização, o caráter contributivo passou a ser exigido, a fiscalização aumentou, né, os mecanismos de controle, e a unidade gestora, quem geria esse Instituto de Previdência, passou a ter a obrigatoriedade de ser uma gestão única. A grande pergunta que a maioria dos municípios fazem é sobre a vantagem, se existe realmente uma vantagem na instituição do regime próprio de previdência. Eu não vou responder isso agora, eu acho que tem um vídeo. Ainda não. Bom, o primeiro argumento para a gente analisar se é vantajosa ou não a instituição de regime próprio de previdência
em relação aos municípios é a gente analisar o seguinte: a União tem regime próprio de previdência para todos os poderes. Os 26 estados, o Distrito Federal, todas as capitais brasileiras e grandes municípios têm regime próprio de previdência para os seus servidores. Então, eu acabo que eu vou jogar o questionamento ao invés de responder: será que o regime próprio de previdência social, se não fosse melhor que o INSS, estaria na União, em todos os estados, nas capitais e em grandes municípios? A experiência que essas entidades têm com a administração pública, com a Previdência, será que esse cenário não demonstra para nós que o regime próprio de Previdência é o futuro da Previdência para o funcionalismo público? Nós não vamos analisar números, o que eu quero aqui, na verdade, eu pus só a base de referência do estudo, inclusive a maioria desses slides não é de minha autoria. Eu aproveitei palestras dos coordenadores do Ministério da Previdência e dos dados que eles apresentam quando o próprio Ministério da Previdência vai nos municípios, vai nas associações apresentar as vantagens do regime próprio de previdência, e trouxe um material que tem o subsídio e a fundamentação do próprio Ministério. Nesse material aqui, nesse slide, eles demonstram a relação contribuintes-beneficiários no regime próprio de previdência. Na União, está quase 1 por 1. Você tem 1,18 contribuintes para cada um beneficiário. Nos estados, 1,5 contribuinte para cada beneficiário. E olha o cenário dos municípios, o quanto que ele fica melhor. A gente tem quase 4, isso é média, quase 4 contribuintes para cada beneficiário da Previdência própria. Então, demonstra que para os municípios o cenário é muito mais interessante, muito mais vantajoso. Então, vamos analisar um pouquinho a mais em números se o regime próprio de previdência traz economia para os municípios, e aí analisando a administração pública. A alíquota de contribuição no INSS para o ente federativo é de 22%, é uma alíquota fixa, não há como diminuir essa alíquota. Toda a prefeitura hoje que é vinculada ao INSS paga uma alíquota de 22%. No regime próprio de previdência social, essa alíquota ela é máxima de 22%, mas ela pode ter um mínimo de 11%. Olha a economia que um município pode fazer instituindo um regime próprio de previdência. A gente analisando só esse fato da alíquota, a gente já percebe que, por poder ter no regime próprio de previdência uma alíquota de no mínimo 11%, nós temos um cenário muito mais favorável aos municípios. E ainda tem um grande detalhe que vai fazer com que essa economia, que de início a gente visualiza que seria de 50%, tem um cenário que vai demonstrar que essa economia para o município pode chegar a 80% de repente. Por quê? A base de contribuição no INSS, no regime próprio, é diferente. Hoje, os servidores que estão vinculados ao INSS têm descontado daquele 8% até 11% da parte funcional, e a prefeitura também, sobre a parte patronal, tem descontado a maioria dos eventos. Então, salário base, quinquênio, hora extra, gratificação, algumas outras vantagens, a maioria dos eventos tem desconto para o INSS. E na hora de aposentar, você, servidor, não vai levar isso para a sua aposentadoria. Você está contribuindo com um sistema previdenciário sob uma base remuneratória muito ampla, e na hora de aposentar, você vai ver o que está passando os nossos aposentados nos dias de hoje já. No regime próprio de previdência, a gente tem um cenário diferente.
Porque a base contributiva, ela é só as verbas de caráter permanente, só aquelas verbas que você incorpora na sua remuneração e que você vai ter direito de levar para a sua aposentadoria. Vamos pegar um exemplo aqui, nessa base contributiva. Se fosse no INSS, nós teríamos todas as verbas incidindo previdência, a base de contribuição total R$500 mil, com a alíquota de contribuição do município é 22%, ele estaria contribuindo com 110 mil por mês, se a folha de pagamento desse município fosse R$500 mil. Agora, se ele se vincular ao regime próprio de previdência, ele pode ter uma alíquota entre 11% e 22%. E para o servidor também tem o benefício, ele só vai contribuir sobre o vencimento básico, quinquênio e outras verbas de caráter permanente. Exemplo, professores têm a titularidade, então contribuiria sobre a titularidade também, poderia levar esse benefício para a aposentadoria. A economia, que a gente pode observar ali, diferenciando a base contributiva do INSS e a do regime próprio, de R$110 mil que o município está pagando por mês, ele poderia estar pagando, se a alíquota dele fosse 22%, R$81 mil, se a alíquota dele fosse 11%, R$40 mil. É uma economia muito grande por mês para o município, para que ele possa utilizar esse dinheiro, às vezes no próprio funcionalismo público, ou para que ele possa utilizar esse dinheiro no município. Passa, por favor. Mais um exemplo aqui. O município com a folha de servidores de R$1 milhão teria, contribuindo para o INSS, uma despesa previdenciária na casa de R$220 mil. Se esse mesmo município contribuísse para o regime próprio de previdência, com a alíquota de 11%, que é a mínima, contribuiria com apenas R$110 mil. Uma economia já gigantesca para qualquer município. Em um ano, essa economia seria de R$1.400.000, e analisando a visão política, em um mandato, R$5.700.000, muito dinheiro para se investir em qualquer município brasileiro, ainda mais nas condições que nós estamos vendo hoje, que os municípios estão tendo uma queda no fundo de participação dos municípios, estão tendo grandes problemas, igual a gente tem visto falar aí sobre os royalties. A marcha dos municípios a Brasília, que aconteceu a 16ª, acho que foi mês passado, né? Aliás, foi esse mês, né? Que os municípios estão indo até Brasília buscar os seus direitos, buscar uma ajuda do governo federal para que solucione o problema da economia dos municípios. E é engraçado que quando eu falei para um certo município sobre o governo federal estar orientando os municípios e favorecendo a criação dos regimes próprios, me falaram assim: olha, você não pode falar isso para o prefeito não, porque o governo federal não faz nada de bom para os municípios. Quando ele tem que dar uma isenção fiscal, ele dá na parte dele, no IPI, na parte que vai para ele, né, que vai para os municípios. Aliás, o que é do governo federal, ele não isenta. Só que a gente tem que observar o seguinte: o governo federal apoia a criação de regime próprio de previdência, mas nós não vemos campanha. Quantas vezes a gente viu uma campanha do governo federal falando: olha, institui regime próprio de previdência, é bom para vocês, é bom para o município. O governo federal, ele ainda não está com essa visão de querer ajudar tanto assim os municípios. Existe a garantia, mas o governo não faz campanhas porque ele sabe que ele vai ter uma certa perca ao passo que os municípios forem criando os seus regimes próprios de previdência social. Os custos previdenciários com o regime próprio de previdência,
eles têm um outro fator, que é o impacto nos custos